Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro fascinante chamado O Campo, da Lynne McTaggart. A proposta dele é investigar uma força secreta que, talvez, conecte tudo e todos no universo. E para começar, vamos com uma pergunta que meio que bagunça a nossa percepção da realidade. Esse espaço entre a gente, entre as coisas, ele é vazio de verdade? O livro argumenta que a resposta para isso pode mudar absolutamente tudo que a gente acha que sabe. A própria autora, a McTaggart, já dá o tom da coisa com uma frase bem forte. Estamos na iminência de uma revolução, uma ciência do miraculoso. É essa busca pela física do que parece impossível que a gente vai desvendar agora. Essa busca por uma ciência do miraculoso começa com um movimento que a McTaggart descreve como uma espécie de revolução silenciosa, acontecendo bem debaixo do nosso nariz, dentro da própria ciência. Então, a gente é apresentado essa tal rebelião silenciosa. Pensa só, estamos falando de cientistas de lugares super renomados, como Princeton e Stanford. Por mais de 30 anos, eles conduziram experimentos muito, mas muito rigorosos. O problema? Eles enfrentaram uma resistência danada porque o que eles encontravam não se encaixava na visão tradicional do mundo como se fosse uma máquina. O trabalho deles apontava para outra direção, para uma conexão muito mais profunda no universo. E o que será que esses cientistas estavam descobrindo, hein? Bom, tudo apontava para o conceito central do livro, a ideia de que o universo não é esse vácuo todo, mas sim um imenso mar de energia. E aqui a coisa fica interessante de verdade. Entra em cena o campo de ponto zero. A teoria o descreve como um campo de energia quântica gigantesco que existe nesse espaço que a gente chama de vazio. É tipo um oceano de vibrações microscópicas. E a hipótese é que ele guarda o segredo da vida, da consciência e até de fenômenos que a gente chama de psíquicos. E claro, essa ideia foi testada. Lá em Princeton, no laboratório Parr, liderado por Robert Jahn e Brenda Dunn, eles fizeram uma pergunta muito direta. Será que a nossa mente pode influenciar máquinas? Eles usaram os aparelhos chamados geradores de eventos aleatórios, ou REGs. Basicamente, a máquina fica soltando uns e zeros de forma totalmente aleatória. Com o tempo, o normal é dar metade de cada, 50-50. Só que quando uma pessoa focava a intenção, os resultados mostravam um desvio. Era pequeno, mas estatisticamente real e que acontecia de novo e de novo. Era como se a consciência estivesse organizando o acaso. Isso deixa a gente pensando, né? Se a intenção pode influenciar uma maquininha, o quanto ela não afeta sutilmente o mundo à nossa volta todos os dias. Mas essa conexão, pelo visto, não para nas máquinas. As pesquisas que o livro mostra sugerem que essa influência vai até a nossa biologia, revelando que seria uma linguagem secreta da vida. Olha só esse experimento super controverso da memória da água, de um cientista chamado Jacques Beneviste. A ideia era a seguinte: ele pegava uma solução com anticorpos e ia diluindo, a ponto de, estatisticamente, não ter mais nenhuma molécula original ali. Mesmo assim, quando essa água super diluída era colocada em contato com glóbulos brancos, as células reagiam como se o anticorpo ainda estivesse lá. A sugestão? Que a água, de alguma forma, lembrou das propriedades do que esteve nela. Bem doido, né? E essa comunicação parece ir ainda mais fundo. Outro cientista, o Fritz Albert Popp, descobriu que nossas células emitem uma luz bem fraquinha que ele batizou de biofótons. A teoria dele propõe que a saúde é um estado de luz coerente, uma comunicação subatômica perfeita. Já a doença seria uma falha nessa comunicação. É quando as nossas ondas saem de sincronia. Ok, se a comunicação acontece no nível das células, e a mente, aonde ela entra nisso tudo? Bom, o livro então parte para explorar a ideia de uma mente sem fronteiras. E uma das histórias mais malucas detalhadas no livro foi o programa de visão à distância, que foi financiado em segredo pela CIA. Físicos de Stanford estavam testando se pessoas conseguiam ver lugares distantes só com a mente, e os resultados foram impressionantes. Teve um participante que descreveu uma base militar secreta da União Soviética com precisão usando só as coordenadas. Outro, chamado Ingo Swann, descreveu os anais de Júpiter antes mesmo da NASA confirmar que eles existiam com uma sonda espacial. Da mente de uma pessoa só, a pesquisa vai para uma ideia ainda mais ampla na quinta parte do livro, a de uma consciência compartilhada. Esse aqui é o projeto Consciência Global. Eles usaram aqueles mesmos geradores de eventos aleatórios, só que espalhados pelo mundo todo. E o que eles descobriram é fascinante. Em dias normais, a aleatoriedade é alta, como esperado. Mas durante grandes eventos globais que prendem a atenção de milhões de pessoas, tipo o 11 de setembro, os dados mostram um desvio em direção à ordem.
a aleatoriedade diminui. É como se a atenção e a emoção de todo mundo juntas pudessem influenciar o campo físico do planeta. Então, o ponto crucial de todas essas evidências que o livro junta é o seguinte: a gente não é só um espectador passivo da vida. Pelo que tudo indica, estamos num diálogo constante e silencioso com o universo, influenciando ele e sendo influenciados por ele o tempo todo. O que nos deixa com uma última pergunta para refletir: se estamos todos conectados por um campo invisível, e se nossos pensamentos e emoções coletivas podem de fato criar ordem no mundo físico, que tipo de realidade a gente está criando, todos nós, juntos?